Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Nós queremos incentivar a todos que estejam estudando, procurando se dedicar cada vez mais à disciplina que nós estamos trabalhando. Que possamos ter momentos agradáveis, né? E de muito aprendizado. Bom, na nossa última videoaula nós falamos um pouquinho a respeito de medidas de centralidade, né? Medidas de tendência central, medidas de posição central, aquelas medidas utilizadas para representar um conjunto de dados. Nessa videoaula de hoje nós vamos falar a respeito das medidas de variabilidade, tá bom? As medidas de variabilidade, elas sempre têm que vir em conjunto com as medidas de tendência central. Elas não podem, né, ser avaliadas separadamente, tá bom? Então, medidas de variabilidade ou medidas de dispersão, elas vêm em conjunto, tá bom? E, de certa forma, elas são utilizadas, né, para medir o quão bom uma medida de posição, uma medida de tendência central, é boa para representar um conjunto de dados, para sintetizar a informação contida naquele conjunto de dados. Em outras palavras, eu tenho uma medida de tendência central para um conjunto de dados. Se os meus valores estiverem variando muito em torno desse valor, ou seja, se forem muito diferentes, se tiver uma variação grande, quer dizer que a minha média ela não é uma boa medida. Agora, se eu tiver uma medida de tendência central e os meus valores forem todos muito próximos dela, quer dizer que a minha medida de variabilidade será baixa, então essa medida de tendência central será muito boa, né, para representar o conjunto de dados. Por exemplo, olha esses três conjuntos de dados aí, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Se nós calcularmos para esses três valores, né, calcularmos a média, a mediana e a moda para os três conjuntos, eles vão ter as mesmas medidas de tendência central, ou seja, média, mediana e moda. Okay? Então, qual desses conjuntos é melhor representado por essas medidas de posição? Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Veja que o conjunto A, eu tenho todos os valores iguais a 10, a minha mediana, a moda e a média para esses três conjuntos vale 10. Para o conjunto B, eu tenho uma pequena oscilação ali em torno do 10, vai do 7 até o 13. Já no conjunto C, eu tenho uma variação maior, que vai do 1 até o 24. Então, o melhor conjunto que é representado aí por essas medidas, seja média, mediana ou moda, é o conjunto A. Por quê? Porque no conjunto A, exatamente os valores, né, não tem variação nenhuma nos meus valores. Já no conjunto C, eu tenho uma variação grande. Então, para esse conjunto C, né, não é uma boa medida, né, para avaliar. Então, são medidas, né, para determinar oscilações, né, ou variações dos dados em torno, né, de uma medida de tendência central. Então, também serve para medir, né, a representatividade, quão bom essa medida serve, né, para representar o conjunto de dados. A medida de tendência central serve para representar esse conjunto de dados. Tá bom? Vamos pensar num outro exemplo. Tenho aqui número de casos de depressão nos últimos 10 anos em duas regiões, na região A e na região B. Tá? Então, tem lá nos últimos 10 anos, teve 10 casos no último 10 anos, depois, 9 anos atrás, teve 14, depois teve 10, depois teve 16, e assim por diante, até o ano passado, que teve 11 casos. Então, em média, nessa região A, tem 11 casos de depressão por ano. Está lá no finalzinho, né? A média. Para o conjunto B, 10 anos atrás teve 9 casos, depois 9 anos atrás teve 13, e assim por diante, até que no último ano teve 11 casos. Também uma média para esse conjunto B de 11 casos. Qual a melhor região é representada por essas médias? Agora já se torna um pouquinho mais difícil.
Naquele outro exemplo estava claro, era proposital o exemplo, né, para vocês perceberem a questão da variabilidade. Agora aqui já não conseguimos medir essa informação, tá? Olhando simplesmente os números. Às vezes pode até conseguir ter alguns palpites, mas mostrar do porquê nós não conseguimos, tá bom? Então, dentre as nossas medidas de tendência central, nós temos algumas. E a primeira delas é chamada de amplitude total. Amplitude total, ela é definida como sendo a diferença entre o maior e o menor valor observado. Lembra lá da distribuição de frequência, quando nós tínhamos que fazer a distribuição de classes? É a mesma amplitude total que calculamos lá, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho essa situação aí, né, do número de pessoas com depressão, para o conjunto A. Você está observando aí. Qual que é a nossa amplitude total? Então, eu tenho esses valores, para o conjunto B, eu tenho esses outros valores. Bom, então, no conjunto A, nós temos a amplitude total. O maior valor vai ser o valor 16, né? Se você olhar aí, o maior valor que você tem é o 16 e o menor valor é o 6. Então, para a amplitude 16 menos 6 igual a 10. Para o conjunto B, você tem a amplitude para esse conjunto, o maior valor é o 18 e o menor valor é o 5. Tá bom? Então, 18 menos 5 igual a 13 pessoas anos. Pessoas anos aí para cada um desses dois conjuntos. Então, veja que é uma medida extremamente fácil de você calcular, rápida, mas ela tem alguns problemas, né? Algumas propriedades. É fácil de ser calculada, né? No seu cálculo, o problema dela é que não é considerado todos os valores, todas as observações, então eu não consigo ter uma noção geral de todos os valores, mas ela é baseada simplesmente no maior, no menor valor, que são os menos prováveis, né? São os valores de extremidade aí, são os mais difíceis de acontecer. Muito bem, para amenizar um pouquinho esse desconforto, essa fragilidade dessa medida, há uma outra que nos ajuda um pouquinho, é chamada de amplitude interquartílica. Ela vai nos fornecer qual que é a dispersão dos dados em torno da mediana. Tá bom? Então, eu tenho a mediana e qual que é a dispersão em torno dela. Então, a amplitude interquartílica é definida como sendo a amplitude total, tá bom? Amplitude total, é definido como o quartil 3 menos o quartil 1. Então, a amplitude interquartílica é o quartil 3, o Q3, menos o Q1. Então, ó, se abaixo do Q1 tem 25% das observações e acima do Q3 eu tenho 25% das observações, entre o Q3 e o Q1, nesse intervalo, eu tenho 50% das observações, tá? Então, os meus valores centrais. De certa forma, estou descartando os 25% menores, 25% maiores, e o que está acontecendo com aqueles valores centrais ali. Então, é uma medida muito boa, né? Nos ajuda muito nesse conceito de cálculo de medidas de variabilidade, tá bom? Então, muito fácil também de calcular, uma vez que você tem o Q3 e o Q1, você vai fazer a diferença, né, entre esses dois valores. Lógico, quanto maior a variabilidade, maior vai ser essa amplitude. Quanto menor a variabilidade, mais próximos os valores estiverem da mediana, menor vai ser esse valor. Tá bom? Então, para nós calcularmos, né,
Suponha que nós temos aquele conjunto, né, do número de pessoas com depressão por ano, né, nos últimos anos aí. Se você calcular lá o quartil 3 e o quartil 1 para cada um dos dois conjuntos, no conjunto A, o quartil 3 é 12, no quartil e o quartil 1 é 10. Para a região B, para a área B, o quartil 3 é 12, né? E o quartil 1 é 9,5. Então, se eu quero calcular a amplitude interquartílica para cada um desses valores, nós temos lá, então, quartil A. Vai ser o Q3 menos o Q1, que vai ser 12 menos 10, vai ser igual a 2 pessoas por ano. Para o quartil B, eu vou ter o Q3 igual a 12, Q1 igual a 9,5, vai dar 2,5 casos de pessoas com depressão por ano. Então veja que tanto pela amplitude total, pela amplitude interquartílica, a variabilidade do conjunto B é maior, né? Apesar de que aqui estão bem mais próximos, né? Não estão pegando tanto os valores extremos, tá? Então temos essa vantagem aí, já está um pouco melhor, tá bom? Então estas medidas, né, são mais completas, né, do que a amplitude total, porque usam dois valores menos extremos, né? Lembra, né, que estamos descartando, né? Estamos pegando descartando não, né? Estamos pegando a posição Q1, que está ali na posição abaixo dele 25% dos valores, né? E na posição Q3, que 25% das observações estão acima. Então, é chamado, né, de amplitude interquartílica. Então, ela usa valores menos extremos. Mas, mesmo assim, está baseado, né, em dois valores. Não está baseado nos valores todos do conjunto de dados. Uma outra medida que se utiliza bastante e que é extremamente importante, né, porque a definição dela utiliza todas as observações, é chamado de variância. Tá? Então, a variância, eu tenho dois tipos de variância. Uma que eu vou usar esse símbolo aqui, ó, um sigma ao quadrado, tá bom? Essa é a notação que eu vou utilizar. E uma outra variância, S ao quadrado. Aqui eu divido por N e aqui eu divido por N menos 1. Qual que é a diferença delas? Essa variância aqui, ela é chamada de variância populacional. Essa daqui, ela é chamada de variância amostral. Então, ó, quando você estiver trabalhando com população, você vai calcular a sua variância por essa expressão. Quando se tratar de uma população, você tiver feito um censo. Quando você tiver uma amostra, você vai usar essa expressão de baixo aqui, tá bom? Então, você vai ir por esse caso, tá bom? Então, não confunda isso. Variância populacional, aqui eu vou estar encontrando exatamente o parâmetro da população, e aqui eu vou estar encontrando uma variância amostral, uma estimativa do parâmetro da população. É uma estatística. Lembra daqueles conceitos lá de amostragem? Tá bom? Então, são essas diferenças aí que nós temos entre as duas. O que isso aqui está querendo dizer? Como é que eu calculo a variância? Para os dois casos, o denominador dessa expressão, eu tenho que fazer o quê? Pegar cada observação da minha amostra, ou da minha população, subtrair da média, elevar ao quadrado e vir somando. Tá bom? Então, esse é o procedimento que você tem para fazer o cálculo, né, da variância. E depois dividir pelo dividir por N menos 1 ou por N, né, dependendo do que você está trabalhando. Então, aqui é a média da população, e aqui é a média da amostra. Tá? Então, nos dois casos, é a mesma coisa.
Daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo, né? E fica mais fácil. Alternativamente, eu posso utilizar essa expressão aqui, ó. Eu posso pegar, no caso aqui da variância amostral, no numerador lá da variância populacional também eu posso mudar por isso aqui, tá? O que essa expressão está falando? Ó, eu vou pegar cada valor que eu tenho, vou elevar ao quadrado e vou somar. É essa parte aqui, ó. Tá bom? Essa parte aqui. Vou fazer esse total menos n, que é o tamanho da minha amostra, vezes a média ao quadrado. É outra expressão, tá? Então, qual expressão que é melhor? Gosto. Eu particularmente prefiro a anterior, tá? Na verdade, eu gosto das duas. As duas dão certo, tá? Mas nós vamos trabalhar mais com a anterior, tá bom? Então, podemos ir por esse caminho. Então, vamos considerar aqui aquele conjunto de dados, né, de depressão que nós já estamos fazendo, né? E vamos calcular a variância para esses dados aqui. Aqui, eu tenho uma população ou eu tenho uma amostra? É uma amostra. Por quê? Porque é só dos últimos 10 anos. Não é de todo o histórico, não é de todos os tempos. Não é de todas as situações, de todas as épocas, né, que é calculado o número de depressão. Então, nós precisamos, né, considerar essa situação que nós estamos. Então, é uma amostra, porque é de um certo período de tempo. Não é de toda a história. Tá? Seria de toda de uma população se eu tivesse todos os casos, né, contado, registrado aí certinhos. Tá bom? Então, para calcular a variância, né, amostral desse primeiro caso. SA ao quadrado, a variância amostral. Então, eu vou fazer lá. Primeiro valor que eu tenho para o conjunto A, 10 menos 11 ao quadrado, mais. Segundo valor, 11 menos 11 ao quadrado, porque 11, que é a média da amostra do conjunto A. Mais o terceiro valor, 10 de novo, menos 11 ao quadrado. Para eu não ter que ficar repetindo tudo, eu vou colocar assim, mais, até o último valor. Vou pegar o penúltimo. 8 menos 11 ao quadrado, mais 11 menos 11 ao quadrado. Tudo isso daqui dividido, quantos valores que você tem aí? 10 menos 1. Tá bom? Esse valor, se você fizer todas essas contas, ó, aqui vai ficar 10 menos 11 dá menos 1 ao quadrado dá 1, aqui dá 0, que dá 1. Você vai somando tudo, todo esse resultado aqui vai dar, deixa eu olhar aqui na minha cola, 8, uma variância igual a 8. Eu vou colocar assim, ó, pessoas por ano ao quadrado. Eu já explico já essa unidade. Para o conjunto B, eu tenho lá, primeiro valor, 9. Qual que é a média do conjunto B? Também é 11. Por coincidência, aqui também é 11. Segundo valor, 13 menos 11 ao quadrado, mais 9 menos 11 ao quadrado, até os dois últimos, 13 menos 11, mais 11 menos 11, também ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por 10 menos 1. Isso aqui vai dar uma variância de 11,3 pessoas por ano ao quadrado. Tá bom? Então,
Esse é a variância que nós temos. Novamente, 8, 11,3, variância do conjunto A menor do que a variância do conjunto B. Tá, ok? Então, essa é a variância que nós temos, tá bom? Um inconveniente dessa medida é que ela é expressa em unidades ao quadrado. E aí nós não temos uma interpretação prática para ela. Por exemplo, o que significa uma pessoa por ano ao quadrado? Para mim não tem significado nenhum. Se eu estiver medindo em uma outra medida, né, por exemplo, em graus Celsius ao quadrado, milímetros de chuva ao quadrado, a gente não consegue ter interpretação no contexto prático. A única interpretação prática que tem isso é para um pessoal que estuda genética, chamada de coeficiente de herdabilidade. Aí esse coeficiente de herdabilidade utiliza a variância, que é importante essa medida ao quadrado. Mas para nós aqui, ela não tem uma interpretação prática nesse sentido. Então, para resolver esse problema, propuseram, né, uma outra medida chamada de desvio padrão. O desvio padrão é a medida de variabilidade mais utilizada que a gente tem, e ela é definida como sendo a raiz quadrada da variância. Então, ó, eu tenho desvio padrão populacional, que é a raiz quadrada da variância da população, e eu tenho desvio padrão amostral, que é a raiz quadrada da variância amostral, tá bom? Então, basta fazer a raiz quadrada. Uma vez que eu tenho a variância, basta extrair a raiz quadrada deles, né? Então, para esses casos aqui, então, SA ao quadrado, então, qual que é o desvio padrão do conjunto A? Vai ser a raiz quadrada de 8. Qual que é o desvio padrão do conjunto B? Raiz quadrada de 11,3. Então, vai dar aqui aproximadamente 2,82 pessoas por ano, e aqui vai dar 3,37 pessoas por ano. Tá bom? Então, novamente, né, desvio padrão do conjunto B maior do que do conjunto A. Uma maior variabilidade que no conjunto A. O que quer dizer esse... Opa, não apareceu aí para vocês, né? Agora vai aparecer. Então, ó, o que eu fiz foi raiz quadrada de 8, né? Que é o desvio padrão do conjunto A. Peguei a variância, que é 8. Fiz a raiz quadrada, tem o desvio padrão do conjunto A. Peguei a variância, 11,3. Fiz a raiz quadrada, deu 3,37 pessoas por ano para cada um deles. Então, novamente, né, no conjunto B, maior do que no conjunto A. Então, veja que agora nós já não temos mais esse problema da unidade ao quadrado. E o que está querendo dizer esse valor de 2,87? Está querendo dizer o seguinte, ó, que a distância média de cada observação até a média é de 2,82. A distância média de cada observação no conjunto B é de 3,37. Então, em média, as observações no conjunto B estão mais distantes da média do que no conjunto A. Então, por isso que nós dissemos que no conjunto B tem uma maior variabilidade que no conjunto A. Tá bom? Então, essa é a medida, né, que nós temos. Tomem bastante cuidado que tem algumas pessoas que têm uma interpretação errada do desvio padrão. Eles falam que é a média mais 3,37 para mais ou para menos. Não, não é. Tomem bastante cuidado com esse tipo de interpretação. Tá bom? Então, esse é chamado de desvio padrão. Bom, só uma observação. Às vezes, vocês viram que, dependendo da situação, é um conjunto de dados que vai dar muita conta e vai dar muito trabalho.
Então eu sugiro para vocês comprarem, se vocês já não compraram, uma calculadora científica. A calculadora científica vai permitir que você agilize muito esse tipo de conta, tá bom? Vai facilitar. Só tome cuidado e veja que lá na sua calculadora científica ela vai mostrar o desvio padrão amostral e o desvio padrão populacional, ou a variância amostral, variância populacional. Então, duas coisas que você tem que ficar muito atento na sua calculadora científica. Se ela calcula o desvio padrão ou variância, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Que tipo de resultado que a calculadora que você comprou, que ela solta para você, tá? Então, é a primeira coisa que você tem que perceber. Se ela solta o desvio padrão ou variância. E segundo, aonde que é o botão da variância populacional ou desvio padrão populacional e onde que é o botão da variância amostral e do desvio padrão amostral. Ela faz os dois, tá? Então, que fazer a conta faz muita coisa. Porque, por exemplo, se eu falasse, não, é uma população, eu poderia simplesmente dividir por 10 ali no cálculo, né, do cálculo da minha variância, tá bom? Aqui, ó, eu substituiria por 10 lá, não, é uma população, avisando que a conta, a expressão sabe fazer. Então, quem está fazendo a conta que precisa dizer o que é. Então, tomem bastante cuidado, né, com a sua calculadora com esses dois pontos, tá bom? E também ela vai fazer cálculo de média, vai fazer outras coisas e vai também nos ajudar em outras contas, né, mais para frente aí também. Precisa de marca, modelo específico? Não. Eu tenho a minha, o que eu uso, né, que me ajuda bastante. É o modelo mais comum que você acha aí, um formato Cássio. Eu vou deixar lá no site um arquivo que mostra como é que se faz nessa calculadora, né, um tutorialzinho. Se quiserem, quem quiser pode dar uma olhada lá, tá bom? Então, continuando aí nossos assuntos, nós temos mais uma medida de variabilidade, a nossa última medida de variabilidade, que é chamada de coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele é uma medida que a gente diz que ela não tem unidade, ela é uma medida relativa. Tanto a variância quanto o desvio padrão, ou as outras medidas, né, elas são medidas absolutas, elas dependem, né, de uma unidade. Então, para eu poder utilizar elas, eu preciso de ter essas 4 coisas reunidas aqui, ó. Principalmente para fazer comparação de variabilidade. Os dados têm que, com os dois conjuntos ou mais conjuntos, precisam ter a mesma média, precisam ter o mesmo N, o mesmo número de repetições, e, além disso, estar expressos na mesma unidade. Se eu tiver uma medida que está expressa em quilos e a outra em graus, eu não posso comparar essas duas variáveis. Elas têm unidades diferentes, tá bom? Então, se uma dessas informações, desses itens aqui falhar, eu não posso utilizar, né, a comparação direta pelo desvio padrão ou pela variância, porque eles dependem, né, das suas unidades, das repetições, né, e também da média. Então, o adequado é utilizar o coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação, ele é definido como sendo o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Tá bom? Então, é expresso em termos de porcentagem. Desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Por exemplo, eu tenho esse caso aqui, uma tabela, né,
com a média da temperatura ambiental e da precipitação pluviométrica de uma determinada região. E eu quero saber qual dessas duas variáveis, né, temperatura ou precipitação, que tem a maior variabilidade. Então, ó, se eu for olhar numericamente, diretamente, ó, temperatura em graus Celsius, tem uma média 22 e um desvio padrão 5. Precipitação em milímetros, média de 800, desvio padrão de 100. Se eu for comparar os desvios padrões, 100 é muito maior do que 5. Tá bom? Então, eu diria aqui que a precipitação é maior, tem uma variabilidade maior do que a temperatura. Mas eu tenho problemas, eu não posso fazer essa comparação direta. Primeiro, as médias não são iguais. Uma é 22, a outra é 800. Segundo, unidades diferentes. Uma medida em graus Celsius, a outra em milímetros. E a média, né, e o tamanho da amostra nem precisa aqui, porque já tem duas condições já falhando, tá bom? Então, para esse caso, vamos fazer o cálculo do coeficiente de variação para esses dois aí, tá bom? Então, se eu faço lá, vou fazer aqui no cantinho, coeficiente de variação da temperatura, qual que é a média da temperatura? Desculpa, o desvio padrão da temperatura, 5, desvio padrão, sobre a média que é 22 vezes 100. Coeficiente de variação da precipitação, o desvio padrão é 100, dividido por 800, vezes 100 também. Isso aqui vai dar, da precipitação, ou melhor, da temperatura, 22,73%, e aqui vai dar 12,5%. Então, quer dizer o quê? Que o coeficiente de variação da precipitação é menor do que o coeficiente de variação da temperatura. Lembra que se nós fôssemos comparar os desvios padrões, ó, 100 contra 5, eu diria que a precipitação é maior. Então, seríamos levados a uma conclusão errônea, tá? Uma conclusão errada. Dizer que essa variável tem uma precipitação maior. O que isso aqui está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, ó, que quando eu aumento uma unidade na temperatura, por exemplo, saí de 22 graus para 23. Mudei uma temperatura, 1 grau, uma unidade na temperatura. Ou de 24 para 25, ou de 30 para 31, qualquer unidade. Eu tenho uma variação de 22,73%. Tá? Então, variou uma unidade na temperatura, variou em 22,73%. Aqui, na precipitação, variou de 100 para 101, 289 para 290, 353 para 354. Variou uma unidade na precipitação. Isso indica uma variação de 12,5%. Tá bom? Então, variação de uma unidade na precipitação é muito menor que uma variação de uma unidade na temperatura. Tá bom? Então, essa é a interpretação que nós damos para esse coeficiente de variação. Tá bom? Muito bem. Fica esse para vocês fazerem, né? Vocês vão perceberem, considere o peso, né, de crianças, né, e de adultos, né, meninos de 11 anos de idade, né, e adultos de 25 anos de idade, o peso de cada um deles, né. Então, nas crianças, média de 36, desvio padrão de 4,5, nos adultos, 66, 4,5. Então, quando você dividir, você vai ver o seguinte, que a variação, que o coeficiente de variação para as crianças é maior do que o coeficiente de variação para os adultos.
Como é que eu observo isso? Pega uma criança de 11 anos e um adulto de 25 anos. Aumenta 1 quilo em cada um. Aonde que você vai perceber mais? Aonde que vai ter uma variação maior? Na criança ou no adulto? A variação maior, mais perceptível, vai ser na criança. Então, o coeficiente de variação está mostrando exatamente isso daí. Tá bom? Fica como exemplo para vocês fazerem. Bom, para nós terminarmos, gráfico boxplot. Nós falamos do boxplot lá no final da parte gráfica. Um boxplot é um gráfico que ele vai fornecer para nós uma noção geral, uma visualização geral da distribuição dos dados. É um gráfico muito importante. Ele vai nos ajudar a perceber qual que é a simetria dos nossos dados, tá bom? Se eu tenho dados assimétricos ou dados simétricos. E a sua construção, ela é baseada basicamente em 5 pontos, tá bom? Eu preciso da mediana, quartil 1, quartil 3, tá bom? Mediana, quartil 1, quartil 3 e um valor extremo, que eu vou chamar de C1, e um outro valor extremo, que eu vou chamar de C3, tá bom? Então, eu preciso de C1, quartil 1, mediana, quartil 3 e o C3. Esse gráfico é chamado de boxplot, né, ou gráfico de caixas, porque ele tem a seguinte forma. É uma caixa, tá, um quadrado, com 2 bigodes, né, 2 hastezinhas aqui que são chamadas de bigodes do boxplot. Então, nessa caixa aqui, ó, esse limite e esse limite aqui é chamado de, onde que é o quartil 1, essa primeira parte aqui, e a minha caixa ela fecha lá no quartil 3. Então, aqui pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, depende dos valores do quartil 1 e do quartil 3, tá bom? Então, eu faço essa marcação aqui. Eu venho também e marco a minha mediana, tá bom? Aqui no meio, essa linha contínua aqui. Eu faço essas 2 hastes, essa haste para baixo, que é chamado de C1, que vai ser quartil 1 menos 1,5 amplitude interquartílica, tá bom? Lembra que o Q é a amplitude interquartílica, que é o Q3 menos o Q1. E o C3 vai ser o quartil 3 mais 1,5 a amplitude interquartílica. Tá bom? Então, o que eu tenho nesse conjunto de dados? Uma medida de tendência central, mediana. Eu tenho essa amplitude aqui, ó, Q3 ao Q1, que é a amplitude interquartílica, uma medida de variabilidade. Se a mediana estiver no meio, próximo do meio dessa caixa, indica uma distribuição simétrica, tá bom? Se estiver próximo do meio, vai indicar uma distribuição simétrica. Lembra que a distribuição simétrica, ela sobe e decresce igualzinho. Se ela estiver mais próxima do Q3 ou mais próxima do Q1, é uma distribuição assimétrica. Tá bom? Aqui não vamos nos preocupar se é simétrica positiva ou negativa, não tem importância para nós. É só para nós vermos essa informação. E além disso, se na minha amostra, no meu conjunto de dados, eu tiver algum valor que seja maior, algum valor maior do que o C3 ou menor do que o C1, ou seja, algum valor que esteja nessa região aqui, ó, acima do C3, ou nessa região menor do que o C1, são dados que nós chamamos dados discrepantes, outlier, valores que diferem muito dos demais, tá bom? Então, o boxplot, né, ele é delimitado por todas essas quantidades, né, que nós temos.
Só um detalhezinho, por exemplo, se eu tivesse aqui um valor igual a 20, ó, o 20 está aqui, ó. Eu iria marcar aqui um asterisco, eu viria aqui, fazia um asterisco para dizer que é o meu quartil, ou desculpa, para dizer que é um outlier, que é um valor que está muito acima do C3, tá bom? Então, sempre que eu tiver um valor maior do que C3 ou menor do que C1, eu marco com um asterisco. Só um outro detalhe, tomem bastante cuidado com esse sinal aqui, ó, do C3 e do C1. Tem muita gente que confunde, que troca, que inverte esses valores. Aí o cálculo fica tudo errado, a interpretação fica tudo errado, o box plot fica todo estranho, tá bom? Não fica nesse formato, tá bom? Então, tudo que nós comentamos ali na figura está escrito aqui para vocês lerem depois, né? Então, dentro, nós já comentamos, né? Dentro daquela caixa nós temos 50% das observações, né? 25% de cada lado da mediana, dentro da caixa, né? Fora da caixa, pelos bigodes dos restantes, né? É um gráfico que vai nos informar a respeito da variabilidade, da simetria dos dados, né? E também, se eu estiver comparando dois gráficos, né, nós conseguimos detectar diferenças, né, de comportamento das variáveis. Tá bom? Então, vamos fazer esse exemplo aí que nós temos desse número de pessoas com depressão. É um conjunto de dados que nós já estamos trabalhando com ele lá desde o começo dessa aula, que eu tenho a média mediana para os dois. Já calculei aqui para facilitar um pouco o quartil 1 da amostra A, que é 10, do B, que é 11, e do Q3, que é 12, para o conjunto A. Para o conjunto B, 9,5 para a região B, 11 a mediana e o quartil 2, e Q3 igual a 12, né, para a região B. Bom, então, uma vez definidos esses valores, né, nós podemos construir o nosso gráfico box plot. Então, eu vou colocar aqui um eixo, tá, só para facilitar um pouquinho. Tá? Eu vou marcar aqui uns valores. Eu vou marcar aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tá bom aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer. Então, eu vou fazer para o conjunto A primeiro. Eu vou marcar os quartis 1 e quartil 3. Tá bom? Então, ó, quartil 1 para o conjunto A vale 10. Eu vou colocar uma linha aqui. E vai até a altura do 12. Tá bom? Eu vou colocar agora a mediana, que vale 11. Então, 11 está mais ou menos aqui, ó. Eu preciso, para o conjunto A, eu preciso do C1, que é Q1 menos 1,5 amplitude interquartílica, ou seja, 10 menos 1,5, amplitude interquartílica é 2, então 10 menos 3 vai dar 7. C3, 12 mais 1,5 vezes 2, C3 vai ser 15.
Então, ó, eu vou vir aqui, ó, e descer uma linha até a altura do 7 para representar o C1 e vou fazer uma linha até a altura do 15 para representar o C3, tá bom? Vou lá no meu conjunto de dados. Veja para você ver. Eu tenho algum valor menor do que 7 para o conjunto A? Eu tenho 6, ó. O valor 6. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer um asterisco. Fui lá no 6, ó. Fiz um asterisco. Eu tenho outro valor menor do que 7? Não tem. Menor do que 7? Não tem. Maior do que o C3. O C3 vale 15. Eu tenho algum valor maior do que 15? Tenho 16. Então, ó, eu venho aqui e faço um asterisco para representar o 16. Então, assim nós fizemos, né, o box plot pro conjunto A. O que eu preciso fazer agora? Preciso fazer também o box plot pro conjunto B. Vou seguir o mesmo procedimento, tá bom? Então, ó, pro conjunto B, eu tenho um Q3 também de 12. Q1 agora é 9,5. E a mediana também é 12. Tá bom? Preciso de fazer agora, ó, C1, que é 9,5 menos 1,5 vezes 2,5. C3 para o conjunto B. 12 mais 1,5 vezes 2,5 para esses valores. Aqui vai dar, deixa eu fazer aqui a conta, que eu não tinha essa conta não feita, igual a 1,5 vezes 2,5, 3,75. Então, 3,75. Desculpa, 9,5 menos 3,75 dá 5,75. Esse resultado aqui. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior. Aqui, então, vai dar 5,75. C3 vai ficar, então, 12 mais 1,5 vezes 2,5. Então, 12 mais 3,75 dá 15,75. Tá bom? Então, eu vou fazer 5,75, vai dar mais ou menos aqui. E 15,75 vai dar mais ou menos aqui nesse ponto. Aí eu vou perguntar novamente, vou olhar lá para o meu conjunto de dados, né? Eu tenho algum valor menor do que 5,75 para esse conjunto A? Desculpa, para o conjunto B? Eu tenho o valor 5. Ó, o valor 5, ele vai estar aqui embaixo, aqui.
Para o conjunto B, eu tenho algum valor maior? Opa, aqui, ó, esqueci de mostrar, né? De mudar a tela. Então, marquei o 5 aqui, né? Como asterisco. Tem algum valor maior do que 15,75 para o conjunto B? Tenho o 18. Então, o 18 está onde? 18 está aqui. Bom? Então, como é que eu interpreto esse box plot? Primeiro, eu posso comparar as duas distribuições, né? Tem os dois dados discrepantes, dois outliers. Os dois conjuntos têm a mesma medida de tendência central, 12. O conjunto B tem uma variabilidade um pouco maior, tá bom? Que a caixa aqui é um pouco maior. O conjunto A, ele é simétrico. O conjunto B, ele tem uma tendência à assimetria. A linha pontilhada aqui da mediana está um pouquinho deslocada para cima. Aqui do conjunto A está exatamente no meio. E essas duas medidas são exatamente iguais. Tá bom? Então, aparentemente, tem um comportamento semelhante, né? Esses dois grupos de variáveis. Então, essa é a interpretação que nós temos aí para esses box plot, tá bom? Bom, tem outro exemplo aí para vocês fazerem, tá bom? Um psicólogo, né, quer estudar o tempo em horas gastas para responder um questionário, né, de seleção de emprego. Então, considere essa amostra aí e faça, né, um box plot para essa amostra, tá bom? Então, no mais, é isso. Agradecemos a todos pela presença e que tenham todos bons estudos e até a próxima. Um abraço e até mais.